Bom dia, pessoal do 6º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Nilton para mais uma aula, essa que provavelmente é a nossa última aula com conteúdo, certo? Depois a gente vai ter a revisão, vai ter o dia que eu vou aguardar os exercícios, resolver alguns exercícios com vocês. Mas essa é a nossa última aula de conteúdo mesmo, tá? Então pegue o seu livro lá na página 53. Vamos começar falando sobre arquitetura medieval, vamos falar de literatura também, vamos falar um pouco de ciência nesse período, tá? Lembrando, galera, que para algumas pessoas sempre se referiam a esse período da Idade Média como Idade das Trevas. Essas pessoas se referiam assim porque consideravam que não tinha ocorrido aí nenhum desenvolvimento científico, nada de bom, nenhum desenvolvimento técnico. Então esse capítulo 16 vem justamente para desmistificar isso. Sim, ocorreram muitas coisas erradas durante esse período, né? Porém, vamos ter também um desenvolvimento ocorrendo. Não é um período que a gente possa desconsiderar, certo? Então pegue lá na página 53, Arquitetura Medieval. Beleza? Vamos lá então. Gente, lá entre o século 11 e 13, predominou, foi mais forte aí na Europa, um estilo de construção de arte chamada românica. Inclusive eu já mostrei esse tipo para vocês. É esse que está aí no slide, tá? Isso é arte românica. Eram prédios, né, robustos, eram utilizados também como forma de proteção contra invasões, por isso que as paredes eram tão grossas, eles eram tão imponentes e tinham poucas janelas, né? Representava aí a ideia de isolamento do feudo, né? Isolamento do mundo exterior. E isso era inclusive associado à intenção de assegurar aos fiéis, aos clérigos que estivessem ali dentro, um ambiente que fosse silencioso para que eles pudessem conversar com Deus, tá? Essas igrejas românicas, elas eram ornamentadas com representações que se aproximavam muito de elementos presentes no cotidiano dos camponeses, né? Escultura de animais, desenhos, cenas do cotidiano. Então, se a gente for falar algumas características aí do romano, né, do estilo arquitetônico românico, a gente tem aí um destaque, né, desse tipo de arquitetura lá na Alta Idade Média, né? As características principais são arcos, paredes baixas e grossas, pesados pilastras, tá, de sustentação aí, janelas pequenas e o interior pouco iluminado. O outro estilo é o gótico. Deixa eu passar aqui para vocês observarem. O outro estilo é o gótico, completamente diferente, né? O gótico já vai aparecer aí a partir do século 13, no meio mais urbano, né? Um novo estilo aí arquitetônico vai se desenvolver, geralmente com as suas construções muito altas, né? Essas construções góticas, elas se destacavam pela presença de luz no interior, diferente do que acontecia na românica. Muito dessa luz aí entrava pela questão deles utilizarem muito os vitrais, né? Então, já o estilo gótico, ele já vai aparecer na Baixa Idade Média, vai ser um estilo arquitetônico aí, favorito na construção de catedrais a partir do século XIII, e as características principais são linhas verticais, paredes finas, abóbodas nervuradas, né, que é essa parte aqui, ó, isso aqui seria uma abóboda, ó, esse formato abobodado, tá? As pontas, ó, paredes mais finas, vitrais para que entrasse muita luminosidade, tá? Então, utilizavam arcos, rica em decoração aí, em decoração esculpida nas paredes, na fachada, no exterior, um grande número de vitrais coloridos que produziam aí uma ampla iluminação no interior dessas igrejas, certo?
Gente, para o homem medieval, né, mosaicos, painéis, vitrais, relevos, todas essas composições da arquitetura, né, observadas nas igrejas, observadas em catedrais, tinham um papel didático. Era para que as pessoas que não soubessem ler, né, que eram muitas, pudessem observar aquelas representações registradas e isso pudesse facilitar a compreensão delas com relação às mensagens religiosas que eles queriam passar. Beleza? Chegamos agora na ciência. Gente, o conhecimento científico aí, né, que foi desenvolvido na Idade Média, vai possibilitar no século XVI, né, a chamada Revolução Científica, que é quando eles começam a racionalizar mais o entendimento das coisas. Você já sabe que a Igreja Católica ela limitava, né, o avanço de algumas áreas de pesquisa, porque ela considerava que eram heresias que falavam contra a vontade da Igreja e tudo mais. Então, apesar dela limitar, ainda vai ter sim uma produção científica nesse período. E muito dessa produção científica vai ser impulsionado aí a partir do século XIII pelo crescimento comercial e urbano, pelo crescimento das universidades, certo? Então o crescimento das universidades vai promover um crescimento de pesquisa também. E o crescimento do comércio vai favorecer trocas culturais, né, entre sábios de várias partes, como por exemplo do norte da África e até do Oriente Médio, que foi o que eu botei aqui para vocês, ó. Então, no momento em que o comércio faz entrar em contato europeus e o pessoal do Oriente Médio ou africanos, a gente tem esse intercâmbio cultural, essa troca de informações, essa troca de técnica. Isso vai ser fundamental aí para esse princípio de método científico. Né? Na verdade, a gente pode até dizer que o método científico tem origem ainda na Idade Média. Tivemos aí, né, um frade franciscano chamado Roger Bacon. Ele estudava matemática com base em fontes árabes. Ele defendia a ideia aí, né, de fazer investigações. Inclusive os escritos dele foram condenados aí pela Igreja Católica, né? Foi censurado. Roger Bacon aí, ele se destacava, ele falava muito, né, da importância das experiências para a comprovação das hipóteses. Então ele vai contribuir muito para o desenvolvimento aí do conhecimento científico, tá? Porque ele traz essa ideia que sem testar, analisar e pesquisar não seria possível comprovar as teses. Então não adiantava só ter uma ideia na cabeça, era preciso fazer comprovações para ver se aquilo realmente tinha procedência, aquilo realmente, aquela teoria era válida. A última parte que a gente tem para falar é sobre o trovadorismo e a literatura. Gente, o passatempo das pessoas na Idade Média estava relacionado à música, basicamente, né? A música aí era considerada uma das artes mais nobres do período medieval. Ela estava presente nos cultos religiosos, por exemplo, ou em alguns momentos em celebrações dentro das casas dos nobres, dos senhores feudais, né? Então era uma aí das expressões mais fortes do período medieval. Inclusive, uma das expressões musicais desenvolvidas nessa época foi o canto gregoriano, que esse nome é em homenagem aí, né, faz referência ao Papa Gregório, que foi o grande responsável por organizar a forma como se aprendia música durante a Idade Média. Então já na Baixa Idade Média a música se populariza e aí começa a ser tocada em festas e nos próprios castelos. Já na literatura, né, a gente tem um destaque aí para a poesia lírica, o romance. A partir do século XII vão prevalecer aí os escritos da poesia trovadoresca ou poesia cortês. O romance cortês ele surge